Estamos gravando, tá, pessoal? E seguimos. Aqui sou Célio Dutra e estou abrindo a Semana de Roteiro de Belo Horizonte, o debate da Semana de Roteiro de Belo Horizonte 2025. Esse primeiro debate é a respeito da pesquisa e sua correlação com o roteiro do audiovisual. Nós temos o prazer e a honra de recebermos aqui Helena Tarsara, Elza Cataldo, a representante da ABRA, Caroline Assis, a representante da PAN, Miriam Rolim. Vou fazer uma breve leitura assim, sobre cada uma delas. Helena Tarsara, pesquisadora e cineasta formada em Ciências Sociais, é doutora e pós-doutora em Cinema. Atua como curadora e pesquisadora de conteúdos, de materiais iconográficos e audiovisuais, de personagens para filmes, impressos, multimídias, exposições e museus. Temos aqui Elza Cataldo também. Ela é diretora, produtora e roteirista, com curso em cinematografia pela Universidade de Nanterre e doutora pelo Sorbonne, na França. Foi também professora e pesquisadora pela Universidade Federal de Minas Gerais. Temos aqui também Caroline Assis, roteirista, jornalista, pesquisadora e gestora de negócios criativos, diretora de parcerias e eventos da ABRA, diretora da Autorais, Associação de Roteiristas da Bahia, especialista em roteiros para TV e vídeo e escrita criativa. Também estudou realização cinematográfica na ICTV em Cuba. E, por último, mas não menos importante, Miriam Rolim, representante da APAM, graduada em Artes Visuais com habilitação em Cinema de Animação pela UFMG. Desde 2010, desenvolve projetos de audiovisual com foco em animação. Atua nas áreas de animação, roteiro, direção e produção. Com a palavra agora, Helena Tarsara. Por favor, Helena. Vamos habilitar o microfone. Boa noite para todas as pessoas presentes. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando, uma oportunidade incrível para trocar experiências, coisa que a gente sempre gosta de fazer, especialmente para falar sobre a nossa atividade, que mais do que uma profissão, é um tipo de missão que está na base de toda a criação audiovisual. No meu caso, atualmente, tenho trabalhado na pesquisa, e eu vou desenvolver isso mais para frente. Quero agradecer também à equipe que organizou esse encontro da Semana de Roteiro de Belo Horizonte 2025, especialmente ao Célio Dutra, que é nosso colega na PAVIC, e que me convidou para estar aqui com vocês hoje. Agradeço vocês, meus companheiros e companheiras de bate-papo, a quem estiver assistindo, mas especialmente Caroline, que já é nossa colega também da PAVIC, né, representante da ABRA, Miriam Rolim, da PAN, que a PAVIC também teve em várias ocasiões parcerias com a PAN, e Elza, lógico, Elza que, mais do que tudo, eu sou sua fã, você sabia que eu sou sua fã? Gosto dos seus filmes, gostei muito de ver o último que eu assisti, das Órfãs da Rainha, e a gente percebe por trás de toda a história que você construiu, muita pesquisa, que é o que a gente olha de cara, né, quando vê um filme. Eu espero que as próximas edições da Semana de Roteiro possam também acontecer presencialmente, embora, como a gente estava conversando antes, esse formato virtual é bom porque a gente democratiza, as pessoas de longe podem participar e isso é a melhor coisa que tem, né? A gente poder conversar com pessoas que não estão assim aqui no nosso quarteirão, certo? Aquelas que a gente sempre encontra, né? Expandir, né, o universo dos contatos e das experiências, da troca de experiências. Quando o Célio me falou que ele ia também projetar alguns dos meus filmes aí em Belo Horizonte, eu fiquei bastante surpresa, porque são filmes já um pouco, não antigos, mas tem alguns anos que eu fiz, e eu fui me lembrar dos filmes, né, porque a gente fica tão envolvida fazendo as coisas que às vezes a gente não lembra das coisas, né,
como foi, o que foi. E aí um deles, que é um filme que eu gosto muito, Um Rei no Xingu, que é um filme que tem muita pesquisa por trás e que tem muito material de arquivo também, e eu me lembrei que quando eu fiz esse filme, lá longe, no século passado, no início dos anos 2000, eu fiquei pensando que foi ali que eu me iniciei, vamos dizer assim, me iniciei e me viciei no ofício da pesquisa audiovisual para documentário, um ofício que, depois do audiovisual, foi amplificado, porque eu passei a trabalhar muito para pesquisa de conteúdo e curadoria em exposições, em museus e tal. Mas não abandonei totalmente o audiovisual, o cinema, que, né, minha alma mãe, vamos dizer assim. E aí, eu pensei que, assim, tudo na minha vida, essa da pesquisa audiovisual, começou com a pesquisa dos materiais que foram necessários para contar a história que está nesse filme. Um filme curto, um filme de meia hora, média-metragem. E foi aí, na verdade, que eu comecei com essa pesquisa profissional não acadêmica. Eu já tinha finalizado o doutorado, o pós-doutorado, eu estava me afastando da vida universitária e eu comecei, então, a fazer essa pesquisa profissional buscando materiais para mim mesma, para um filme que eu queria fazer, né? Com o objetivo de expressar, de uma outra forma, uma história que tinha caído no meu colo, e eu vou explicar mais ou menos como, construindo, montando esse argumento, uma ideia que eu tinha e que eu queria transformar em filme. E aí, quando eu fui organizar o pensamento para decidir o que eu ia falar aqui, né, eu cheguei à conclusão que não tinha começado ali, que eu já estava fazendo pesquisa de arquivo, de conteúdo, de personagem, há muito mais tempo, só que eu não sabia que se tratava de uma profissão específica, como muita gente não sabe até hoje que a pesquisa para o audiovisual é uma profissão específica. Então, eu me lembrei, fui me lembrando, fui para trás, né? Esse filme, que foi um filme que eu terminei em 2002, eu me lembrei que eu comecei a ter a ideia, caiu no meu colo, como eu falei, quando esse filme que se chama Um Rei no Xingu, eu estava fazendo uma pesquisa para um livro. Eu estava mergulhada dentro de um arquivo sensacional, onde eu estava selecionando materiais para esse livro. Era um livro que a fotógrafa, não sei se vocês conhecem, Maureen Basiliato, que é uma fotógrafa muito conhecida, uma senhora de 90 e muitos anos já, estava organizando, que se chamava Guerreiros Sem Espada, Experiências Revistas dos Irmãos de Las Boas. E o arquivo, onde ela me enfiou lá para eu procurar os materiais para ela usar nesse livro, era nada mais, nada menos do que o arquivo pessoal dos irmãos Cláudio e Orlando Vilas Boas, que estavam vivos na época, né, os sertanistas, seguidores do Rondon, que, para o bem e para o mal, eu não preciso apresentar. Dispensa apresentações, são duas pessoas, e era um arquivo de uma vida deles. E aí eu ficava vasculhando pastas e mais pastas, com recorte de jornal, revista escrito, documento, cópia, fotocópia, xerox, que eram xerox, né? Fotografias antigas, que estava uma bagunça, na época, hoje em dia já deve estar mais bem organizado, os dois já morreram, né? Mas na época não estava, e eu ficava lá tardes e tardes, ouvindo as histórias ainda por cima deles, porque cada fotografia, cada matéria de jornal que eu pegava, aqueles dois vinham me contando histórias. E a Marina, mulher do Orlando, que era a mais jovem de todas e ainda está viva, também trazia bolinho e contava histórias. A Marina é enfermeira e a história dela é incrível, vale um filme também a história da Marina, porque ela olhava nos jornais, naquelas matérias da Manchete, da Fatos e Fotos, a história dos irmãos Vilas Boas e falava, eu quero ir lá conhecer essas pessoas. Ela só não falava, eu quero namorar o Orlando, porque isso não era bom tom naquele tempo. Mas, assim, ela se formou em enfermagem e foi para o Xingu, e lá começou a namorar o Orlando, teve os filhos com ele e tudo mais. Então, eu só posso agradecer a minha sorte de poder ter vivido essas experiências através do trabalho, um trabalho de pesquisa que foi bastante denso, né? E foi ali, nessa situação, que eu ouvi pela primeira vez as histórias, as memórias que os Vilas tinham. Os Vilas eram assim, o Orlando era o político, né? E o Cláudio era o intelectual. E eles, as mesmas histórias, eles contavam com vieses diferentes. Mas foi ali, nessa situação, que eles contaram essa história da visita do rei Leopoldo, da Bélgica, que era um senhorzinho, àquela altura, ao Parque Indígena do Xingu, em 1964.
O rei estava aposentado de suas funções reais, ele já tinha passado o trono para o filho dele, o rei Balduíno, porque teve um problema lá, ele foi, durante a Segunda Guerra, a Bélgica ficou neutra, né? Então, quando acabou a guerra, houve todo um debate em torno dessa figura, desse rei Leopoldo, que ficou associado com os regimes totalitaristas, ele teve que sair do trono e deixou para o filho dele, o rei Balduíno, que também veio muitas vezes para o Brasil. Então, nessa aposentadoria dele, ainda com muita energia, ele viajava pelo mundo, ia à África, ia para os esquimós, e não sei o quê, acompanhado de cientistas, e veio para o Brasil, acompanhado de um ictiólogo que queria conhecer a vasta fauna dos peixes da região amazônica. E o Orlando gostava muito de receber visitantes, porque ele aproveitava para mostrar o parque, para mostrar a situação dos índios que ele protegia, e para levar esse recado para o mundo, né? O Parque Indígena do Xingu é um dos primeiros que foi criado no Brasil. A proposta nasceu nos anos 50 ainda, era um parque que tinha, sei lá, 8 vezes mais a área que foi concedida depois. Nesses 10 anos entre a proposta e ele ser criado em 61, o governo de Goiás e os fazendeiros foram pegando as terras, de maneira que ele, ainda sendo um parque grande, ele foi bastante diminuído, mas estava lá, era uma experiência nova, a gente estava em 64, o parque tinha sido criado em 61, Orlando e Cláudio estavam lá. Ele gostava de receber esses estrangeiros que levavam depois para o mundo Mas isso é uma outra história também, além da história da Marina, ainda tem essa outra história. E aí ele destacou para acompanhar o rei, o Gesco von Puttkamer, um fotógrafo brasileiro de origem alemã, que vivia no Xingu e que registrava as populações indígenas ali da região, e falava várias línguas, e precisava de alguém para acompanhar esse rei que falava as línguas dele lá, falava inglês, alemão, sei lá, belga, não existe uma língua belga, não sei. Só que no meio da temporada de passeio do rei pelo Xingu, com o seu amigo cientista e ictiólogo, aconteceu o golpe de 64. E a equipe ficou isolada lá no parque, mais precisamente lá no posto de Auarum, que é mais distante, não é o posto Leonardo, sem poder voltar por várias semanas, porque quem fazia o transporte na região eram os aviões militares da FAB, que estavam, obviamente, ocupados protegendo os golpistas de 64. Então, nesse tempo que eles ficaram lá, no Xingu, o Gesco foi fotografando, filmando, gravando o rei, áudio, tudo. E as descobertas que o rei vinha fazendo sobre aqueles povos indígenas, aquela vida natural tão bonita que os indígenas viviam no parque, né? Tomando banho nas águas que ainda eram cristalinas e não estavam poluídas com os agrotóxicos e o mercúrio, que, apesar do parque estar cercado, ele está cercado também pelo agrobis e pelos tóxicos todos. E aí, na verdade, tudo isso para dizer que o filme nasceu mesmo quando o Orlando um dia me contou que, num certo momento nessa visita, o rei disse, essa frase é uma frase que está lá no filme, se eu tivesse conhecido o Xingu antes, a Bélgica não teria perdido o Congo. Então, aquele homem humanista, sei lá o quê, que estava adorando viver entre os índios, trouxe para mim mais várias camadas. Ele trouxe a Bélgica, que eu não sabia o que era, e o Congo, que naquela ocasião tinha acabado de se tornar independente, em 61 também, e teve uma luta horrorosa lá, mataram o Patrício Lumumba, que foi o primeiro presidente eleito, né, depois da independência do Congo. E eu fui pesquisar, e eu posso dizer que eu li muito. Aí a pesquisa, além das imagens todas que eu encontrei, eu fui ler. Fui pesquisar nos livros de história, a vida do rei, a vida da Bélgica, a história da Bélgica, a colonização da África, da independência do Congo, uma história puxando a outra, uma história puxando a outra, e aquela frase do rei martelando na minha cabeça, porque era um contraste, uma incongruência muito grande entre as declarações do rei sobre os povos originários que ele estava encontrando aqui e nos passeios dele pelo mundo, e as barbaridades cometidas pela Bélgica colonial na África, especificamente pelo tio-avô dele também, chamado Leopoldo, no início do século, que cortava a mão das pessoas que não traziam o tanto de borracha
a Bélgica nasceu como um empreendimento particular de uma pessoa, esse Leopoldo, que era uma empresa para tirar borracha. Eles não tiravam como aqui a gente tira, daquele jeito que os seringueiros fazem. Eles cortavam a árvore, e quem não trazia, tudo escravizado, quem não trazia tinha as mãos cortadas, era uma coisa horrível. Era uma coisa... E aí, no meio de tudo isso, né, o rei e o Parque Indígena do Xingu. Então, nesse filme, eu resolvo contar essa história. Toda essa história do Congo, aliás, e da morte de Patrício Lumumba, que foi assassinado e colocado, foi preso e assassinado pelo ditador lá, nem me lembro o nome do ditador, tanto horror que eu tenho dele, um ditador sanguinário. Isso tudo aconteceu com o patrocínio dos Estados Unidos e das grandes empresas de mineração. Aliás, um assunto que foi muito bem tratado no filme, que foi indicado no último Oscar como melhor documentário, trilha sonora para um golpe de Estado, do Johan Rimon, não consigo falar o nome dele, gente, desculpa, é o nome do belga, mas trilha sonora para um golpe de Estado é disso que fala, né? De todo esse processo e de como as lutas do movimento de direitos humanos nos Estados Unidos aconteceu e a ligação que isso tudo tinha com o que estava acontecendo na África. Bom, mais do que tudo isso, lá na Casa dos Vilas, eu descobri o acervo do GESCO. E aí, a pesquisadora ali de conteúdos, a pesquisadora de material de arquivo, e a necessidade de montar um filme, né, que tivesse sentido, eu fui para Goiás, para Goiânia, porque o acervo do GESCO já tinha morrido na ocasião que eu estava fazendo esse filme, está todo, ainda está, né, estava, mas ainda está na Universidade Católica de Goiás, em Goiânia. Eu fui para lá e a pessoa que era responsável na época, já falecido, colega nosso também da ECA, o Luiz Eduardo Jorge, ele me abriu o acervo. São mais assim, 150 mil fotografias, a maioria de povos indígenas xinguanos, mas não só, ele fotografou a construção de Brasília, o cara era um fotógrafo, fotografou na Europa, fotografou coisas incríveis. São centenas de fitas de entrevistas de áudio gravada, que ele tinha lá um Nagra, ele gravava as coisas. Centenas de rolos de película 16 milímetros. Porque o que ele fazia? Ele filmava em positivo, porque ele ganhava vida mandando material para documentários na Europa, na TV alemã, na TV inglesa e tal. E com as sobras do material que ele tinha, filmava em positivo 16 milímetros. Ele ia filmando as coisas dele, né? E guardava as sobras não editadas em rolinhos, porque montava positivo, mandava para a Europa, o que sobrava, estava lá tudo nos rolinhos, até bem acondicionado, e foi lá que eu achei material do rei. O rei passeando no Xingu, o rei pescando, o rei pegando peixinho, o rei brincando com os índios, uma loucura. Além dos diários de campo do próprio GESCO, que são incríveis. Então, assim, é uma documentação fotoetnográfica que é um espanto. Hoje em dia, ela como chama o negócio da Unesco? Ela é patrimônio mundial da Unesco, o acervo do GESCO. Tem muita dificuldade da gente conseguir, porque esse é um outro problema que a gente tem, o acesso aos acervos. É muito difícil conseguir acesso hoje em dia a esse material do GESCO, mas ele está lá e ele é incrível. Bom, então, vocês já viram, né? Tudo começou com pesquisa, 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 descoberta, 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 leitura, 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 e eu fui mordida pelo mosquito da pesquisa. Uma coisa assim que nunca mais conseguiu sair de mim. Para fazer o filme, ou seja, eu fiz um filme de meia hora, eu tive a parceria incrível de um montador, eu fiz tudo, praticamente eu fiz a pesquisa, sentamos na Moviola, não, na ilha, com um roteiro já bem estruturado, mas o Roberto Moreira, que é um cineasta e que é professor da USP também, de cinema, de roteiro e de ficção, trabalhou comigo a construção desse filme, que teve, né, tudo verdade, enfim. Mas por que eu estou contando toda essa história, além do meu filme, ser um filme que está sendo exibido aí na mostra, que foi um filme que o Celso escolheu para mostrar? Tem muita gente
falar agora sobre pesquisa especificamente, porque tem muita gente que pensa a pesquisa, essa, audiovisual, iconográfica, de conteúdo, de personagem, todo tipo, dentro da cadeia produtiva do audiovisual, da cultura, como uma espécie de escada, ou trampolim para outras atividades, vamos dizer, consideradas mais nobres, entre muitas aspas. Não acho, nossa, atividade muito nobre, muito importante. Quantas vezes vocês não sabem que a gente escuta uma proposta indecente de colocar o nosso nome, tipo, nos créditos de uma equipe? Ah, você não quer entrar como parte da equipe de roteiro, ou como assistente de direção, ou como produção, no lugar da pesquisa, como se isso fosse melhor. Não é. Não tem problema nenhum a gente fazer várias coisas. Eu posso, como nesse filme aí, eu fiz a direção, eu fiz o roteiro, eu fiz a pesquisa, eu estava lá na ilha de edição o tempo inteiro, eu só não assino montagem, porque definitivamente não fiz a montagem, tive essa parceria incrível com o Roberto, mas, sabe, eu posso ter trabalhado em qualquer outra função, mas fiz pesquisa. Então, eu sempre falo para o pessoal da Pavic, olha, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês coloquem lá no crédito que você fez pesquisa e roteiro, pesquisa e assistência de direção, e, sei lá, fui motorista, qualquer coisa. Acontece que o que a gente batalha sempre é que não é qualquer pessoa que está ali dando sopa que pode fazer a pesquisa, certo? A pesquisa é uma especialidade. Tem muita gente que faz a trajetória ao contrário, como eu, começa dirigindo e depois cai feliz para fazer só pesquisa para os outros. E fica muito feliz, especialmente pesquisa de conteúdo, adoro fazer. E a gente sabe, por experiência, que na indústria do audiovisual, na produção cultural, para os processos fluírem bem, tudo funcionar como tem que ser, sem grandes sobressaltos, cumprindo prazo, dentro do escopo, dentro de orçamento, enfim, para que a produção alcance o melhor resultado possível, para que o seu produto final vá ser candidato ao Oscar, é preciso repetir e acreditar uma frase que é um lema dos pesquisadores e pesquisadoras nossos. Pesquisa não é improviso. Pesquisa é profissão. Em outras palavras, é uma profissão em si mesma e que está na base e no fundamento de toda a produção cultural e audiovisual. Desde a proposição de um projeto, assim, uma ideia que cai no seu colo porque você está lá fazendo pesquisa, você leu uns livros, você teve uma ideia, até a finalização. O pesquisador profissional, quando tem muito material de arquivo, é ele que vai até o fim lá para fazer licenciamento, é ele que sabe como que as coisas podem chegar em alta para você poder terminar o seu filme. E esse processo todo está intimamente vinculado com o desenvolvimento do roteiro. E aqui a gente tem as pessoas da Abra que vão falar desse assunto também. Aí, um dia desses, uma pessoa me provocou com uma pergunta que eu adorei, que era: e como que vai ficar a produção audiovisual se num passo de mágica os pesquisadores desaparecessem? Eu digo, bom, é simples. Se a gente desaparecer, alguém vai ter que fazer a pesquisa, porque não tem como fazer audiovisual sem pesquisa. Não tem como fazer cultura sem pesquisa. Está lá, né? Ainda mais quando a gente está falando de proposição e realização de documentário, mas não só. Porque para ficção você tem personagem, pesquisa de personagem. Às vezes, é tão importante numa sala de roteiro um pesquisador que fez pesquisa de personagem de referência para aquele roteiro sair com falas que sejam fidedignas, maneiras de falar, se for uma coisa de época, maneiras de falar, maneiras de vestir, maneiras de se portar. Então, em tudo tem pesquisa. Tanto para inspiração e criação de um projeto de ficção, séries, filmes, tanto faz, como para um projeto documentário. E a gente pode estender esse pensamento não só para filmes, não só para o audiovisual, mas para todas as áreas da cultura. Eu falo isso, assim, em museu, exposição, acabo de fazer a pesquisa de conteúdo e a redação da linha do tempo da ditadura do Brasil para o Memorial da Resistência, desde 1937 até 1988. Então, assim, não chega lá para quem vai fazer o design da linha do tempo, que vai ficar lá numa exposição permanente para todos os estudantes de São Paulo que forem lá conhecer a história da ditadura, né?
não sai do nada. A pesquisa de referência que eu fiz para o pessoal poder negociar as imagens e decidir se vai colocar foto, se vai colocar filme ou o quê, que vai conseguir negociar para colocar lá. Toda a pesquisa de conteúdo, todos os textos e todas as imagens de referência, em áudio e vídeo. Então, assim, né? Estamos aqui no suporte. Aí vai ficar lindo quando o designer pegar e conseguir colocar tudo lá na parede. E aí vou insistir nisso, pode parecer óbvio, pode parecer que eu estou me repetindo, e eu me repito mesmo, mas a pesquisa é a base para a criação e para o desenvolvimento de projetos audiovisuais. Vou repetir de novo, não existe audiovisual sem pesquisa, nem cultura. E é a pesquisa que alimenta a criação e vice-versa. Se o trabalho é coletivo, a pesquisa leva materiais para quem está trabalhando a criação, e a criação faz demandas para a pesquisa. E, às vezes, a pesquisa encontra coisas que vão modificar o rumo de uma história, né? E isso é lindo que possa acontecer. Então, aqui, os diretores, roteiristas, montadores, que não me deixam mentir. Agora, para tudo isso acontecer de forma eficiente, é preciso tempo. A gente precisa estar no organograma, né? No cronograma e no organograma de uma produção, com tempo suficiente para poder fazer essa pesquisa. Demanda tempo. A pesquisa não se faz por telepatia, os resultados não são instantâneos, você precisa maturar, você precisa procurar os especialistas, você precisa ir nos acervos, e tempo é dinheiro. Então, é preciso investir nas etapas de desenvolvimento de verdade, para que os projetos sejam bem estruturados antes mesmo de entrar em produção. Se a gente acha que um filme como Ainda Estou Aqui é o sucesso todo que é, por quê? Por quê? Porque foram 5 anos de pesquisa, gente. Né? É 5 anos de pesquisa para tudo. Né? Para não dizer que teve toda a pesquisa que Marcelo Paiva fez para poder escrever o livro dele. Tá certo? Além disso, teve quantas versões desse roteiro? E o pessoal que trabalhou na pesquisa minuciosa para fazer constituição de época. Tempo é dinheiro, né? E é lógico que uma produção tão bem cuidada também custou muito dinheiro. Ali os recursos eram praticamente ilimitados. Não vamos usar isso como assim né, o nosso ideal olímpico, né? Não precisa ser tanto sempre assim, mas é isso. Né? Para funcionar, a gente precisa de tempo. Não dá para fazer por telepatia, não dá para fazer tudo online, tem que ir nos acervos, tem que falar com as pessoas, e o resultado demora para chegar, porque você precisa de maturação. E eu falei tanto aqui da Pavic, e eu nem apresentei a Pavic. Caroline conhece a Pavic, Miriam também, Célio também, que são nossos parceiros e tudo, e associados, mas a Pavic, eu hoje estou diretora executiva da Pavic, que é essa associação que nós criamos, que se chama Pesquisadores de Audiovisual, Iconografia e Conteúdo. Eu estou na Pavic desde a fundação. Agora vamos passar o bastão para uma nova gestão, mas nosso propósito é esse, e é o que eu venho falando aqui, é trabalhar para dar visibilidade e reconhecimento a esse trabalho da pesquisa, feito por profissionais, né? Porque qualquer um pode fazer pesquisa e chega lá no fim, a pesquisa veio do YouTube e o coitado do montador e do diretor não pode finalizar e nem licenciar porque a imagem não tem dono, ou você não tem acesso à alta, ou sei lá, né? Porque isso acontece muito. Inclusive, os pesquisadores profissionais são muitas vezes chamados para resolver esses problemas. Chegam com o filme montado e falam, olha, está montado, me ajuda aqui a resolver. Como assim ajuda a resolver? Né? O pesquisador, ele tem que falar desde o começo. No caso, especialmente de material de arquivo, isso é fundamental, porque a gente, inclusive, oferece para o projeto materiais que têm a ver com o budget. Né? Se não tem muito dinheiro para licenciar, a gente tem que procurar materiais em determinados acervos e não em outros. Isso a gente sabe fazer, né? Muito bem. Então, a Pavic, ela é uma jovenzinha, vai fazer 4 anos, a gente foi fundada por 30 pessoas, já somos mais de 200, se eu piscar, daqui a pouco já é 300, porque não para de crescer. A gente tem pessoas em
todos os estados, praticamente. É lógico que a maioria atua no eixo Rio-São Paulo, mas a ideia é nacionalizar cada vez mais, diversificar cada vez mais o grupo de pessoas associadas à PAVIC, porque essa realidade da comunidade produtiva, que está espalhada pelo país e que segue a mesma tendência da produção brasileira, que está em franca expansão, precisa de pessoas em todos os lugares. Por que eu vou me meter a fazer pesquisa lá no Acre, se a gente tem uma pesquisadora de lá que sabe muito melhor do que eu como que as coisas funcionam, ou como... Então, a gente hoje em dia, como tem essa produção bastante nacionalizada e diversificada, a gente decidiu fazer essa associação nacional, e isso implica em muitas complicações para o nosso funcionamento, mas é isso aí, né? E, assim como com a Abra, que está aqui presente, representada pela Carol, a gente tem muita afinidade com os roteiristas, tem muita proximidade. A Abra é uma associação que tem uma proximidade com os objetivos da PAVIC nesse sentido, de fortalecer a necessidade, a importância dessa fase do desenvolvimento dos projetos, né? Que é onde a gente conversa mais, né? O pesquisador e o roteirista, o tempo inteiro. Eu não vou nem falar que a gente luta por crédito, que a gente luta por remuneração, por condições de trabalho adequadas, para uma compreensão do que é o nosso trabalho. Isso a gente faz, é um trabalho de formiguinha, e a gente vem falando disso o tempo inteiro, o tempo todo. Eu vou já entrando para os meus finalmente, porque eu acho que eu já falei demais, e para reforçar, né, que eu tenho uma outra questão sobre a característica do trabalho do pesquisador profissional, do pesquisador do audiovisual, é que somos nós, na verdade, que tem a memória de todo o processo e as informações sobre as matérias-primas, quando a gente está falando de arquivo, né? Somos nós que sabemos como nós conseguimos o contato com os personagens, e é muito importante, personagens e pessoas que, isso especialmente em documentário, porque a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas, é uma questão ética, com a história que elas vão entregar para o filme. Então, é o pesquisador que sabe como ele conseguiu o contato com essas pessoas, e muitas vezes essas pessoas fazem questão que o pesquisador esteja lá na filmagem. A gente chega a participar muito das filmagens quando são entrevistas ou quando são coisas mais imersivas, porque o personagem tem essa confiança, na verdade é o pesquisador que estabelece essa relação de confiança com o personagem, e a gente guarda com todo carinho essa relação e quer garantir que essa relação seja boa, né, até o final, e que se mantenham, é uma questão ética, né, na verdade, é isso que é uma coisa... E essa memória viva vale ouro para a eficiência e finalização de qualquer projeto. Se o pesquisador não está lá no fim, como é que o produtor de finalização vai saber? Por mais que as coisas estejam planilhadas, que tudo esteja bem arrumadinho, que o pesquisador tenha entregue todos os documentos necessários e tal, é lá que pode sim, acontecer alguma dúvida, e é a memória viva do pesquisador que vale milhões para a eficiência e a finalização de qualquer projeto. Enfim, é isso. A gente, como pesquisador, está o tempo inteiro querendo mostrar para o mercado, querendo conversar com os parceiros, qual é a importância de você ter profissionais capacitados para participar das equipes de desenvolvimento de projeto audiovisual e da cultura, no meu caso, trabalho mais com museu e exposição, e que essa presença é importante desde o princípio, e que é uma estreita colaboração criativa com as equipes de roteiristas, de direção e de produção. E lembrando mais uma vez nosso lema: pesquisa não é improviso, pesquisa é provisão, e estamos todos juntos. Era isso. Para começar, Célio. Muito obrigado, Helena. Que maravilha, né? Te ouvir e ouvir sobre o filme também, né? Ouvir os caminhos do filme, porque a gente é possível identificar
justamente o que você disse, né, sobre a pesquisa, mas ouvindo você dizer, a coisa se consolida ainda mais, né? Então, agora, para não perder muito tempo, eu passo a palavra para a Elza. Elza, eu acho que seus filmes trazem tanta pesquisa, né? Quando eu fiz aquela oficina de desenvolvimento de projeto pelo SEBRAE, né? Não foi? Na Secretaria de Cultura que você conduziu, aquilo foi tão incrível, né? Porque você já estava com. Você sempre teve um ímpeto da pesquisa histórica, né? De trabalhar questões históricas dentro do cinema. Principalmente nós que somos aqui de Minas Gerais, né? A gente olha para a história de um jeito muito carinhoso, né? Porque nós temos museus a céu aberto aqui, né? Do lado de Belo Horizonte, inclusive, né? Inclusive. E aí, Elza, você estava falando, antes de começar aqui a reunião, sobre essa imagem que estava aí atrás, né? Sobre o novo projeto. Com a palavra, Elza. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, agradeço muito a interlocução com todos vocês, especialmente com a Helena. Muito obrigada, meu amigo Celinho, Célio Dutra, né? A gente já se conhece há muito tempo, a gente se conheceu nessa oficina, realmente. Eu criei uma oficina chamada Filme Escola, e a partir dessa oficina a gente foi trabalhando todos os elementos do filme, abrindo, né, para pessoas interessadas, e que foram algumas dessas pessoas incorporadas depois no próprio processo criativo do filme. Bom, o meu caso é um pouco peculiar e talvez seja um pouco mais radical, sabe, Helena, do que normalmente. Radical em termos da necessidade da pesquisa, porque o meu foco é o gênero histórico, né? Eu trabalho com temas históricos. Então, isso já traz, né, implícita a importância, a necessidade, né, e a organização de pesquisa para que a gente possa desenvolver todo o processo, né, criativo, e principalmente ali no início, né, que a gente está construindo aquela história e construindo, né, as personagens com tudo que tem a ver daquele século, né, dos seus conteúdos, dos seus gestos, né, que a gente conhece tão pouco, que a gente vai quase que inferindo através da pesquisa. O meu caso pessoal, ele é também, né, específico, como o de todo mundo, mas no meu caso eu venho da academia, eu venho da carreira, né, universitária. Né? Eu fui professora e pesquisadora da UFMG durante muitos anos, né, como você ali falou, fiz doutorado em Paris, então, assim, eu tenho a afeição pela pesquisa, sabe, assim, que eu acho que quem trabalha com filme histórico, porque é um gênero muito difícil, né, de ser feito, tem que ter esse gosto pela pesquisa, né? Não é só uma questão técnica, né, de metodologia, né, que é uma coisa também que a gente aprende na academia e que me ajuda muito também. Eu acho que essa minha formação acadêmica, ela me ajuda muito nos meus processos criativos, né, e mesmo em processo de produção, porque vai embasando, né, todo o processo através da pesquisa. Então, assim, para mim, tudo começa, como você falou, Helena, tudo começa e termina com pesquisa, tá? Eu inicio um filme de uma forma também um pouco, até, talvez, um pouco estranha, mas eu começo pelo título, tá? O título, para mim, ele é fundamental. E esse título, ele tem que ser tão visceral para mim, e que vou ficar anos a fio, e aqui eu não estou exagerando, né? A gente fica anos, né? A Helena citou o filme As Alfas da Rainha, né? Que foi também objeto dessa oficina, né? Que o Celinho mencionou. Foram 10 anos, 10 anos de pesquisa, sabe? Porque é um tema muito complexo, né? Inquisição no Brasil, chegada da Inquisição no Brasil, 1591, século XVI, né? A gente não tem mais edificação dessa época, né? A gente não tem, o Brasil não tinha nem registros, né, de imagem. A gente só teve depois o Franz Poster que começou, né, o primeiro a pintar no Brasil, que foi século XVII. Então, assim, no século XVI, né, mesmo que seja ali no final do século XVI, a gente tem pouquíssimas referências, né? Então, a pesquisa ela foi muito fundamental. E eu começo pelo título, porque eu acho que o título ele tem que ser
muito, quase que visceral para você, sabe? Que seja não só o tema, mas o título mesmo, sabe? Assim, um título tem que te inspirar, né? E ele tem que inspirar durante muitos anos. E ele tem que se renovando ali, né, com a gente, naquela paixão, naquela dedicação. E tem hora que a gente pergunta até mesmo por quê, né, Helena? Tem hora que a gente pergunta. Meu Deus do céu, outro dia eu falei lá na Max, o pessoal ficou rindo de mim. Mas eu falei, tem uma dose de masoquismo nisso, gente, pelo amor de Deus, né? Porque é uma dedicação que tem hora que a gente se questiona. Sabe, na hora que começou, né, que vocês citaram aí, Helena me falou palavras gentis, eu já fico emocionada de cá, entendeu? Assim, porque tudo fica à flor da pele, né? Tudo fica muito sensível, né? Então, assim, como eu tenho essa formação acadêmica, ela me ajuda muito, primeiro, a identificar um tema e o título que me seduzam, né, que possam, que o tema consiga me inspirar e me motivar e me conduzir durante tanto tempo. E foi assim que eu encontrei o título As Órfãs da Rainha. Eu estava estudando, pesquisando o dicionário do Ronaldo Faivas, né, dicionário do Brasil Colonial. Faço um parênteses aqui para dizer que eu li 312 livros para trabalhar no filme As Órfãs da Rainha, 312, fichados, né, com escritos né, e registrados alguns fragmentos, e me deparei com um verbete no livro do Ronaldo Faivas, que é um grande historiador, um grande escritor também, As Órfãs da Rainha. Eu falei, isso dá um filme. E mal sabia eu que ia ficar 10 anos refém desse título. 10 anos refém desse título. Mas eu pensei, Órfãs da Rainha, que coisa interessante, porque assim é meio um pouco, né, até contraditório. Como é que elas são órfãs e são da rainha ao mesmo tempo? Gente, que são essas meninas? O que aconteceu com essas meninas que elas viraram órfãs? E se elas viraram órfãs, por que elas viraram órfãs da rainha? Então, assim, eu achei o título muito instigante, sabe? Assim, e a partir daí eu comecei a pesquisar. Bom, num filme do gênero histórico, tudo é pesquisa. Tudo é pesquisa. A imaginação vem através da pesquisa, literalmente. Literalmente. Então, assim, para falar um pouco, né, da minha metodologia, que a gente vai criando, né, Helena? A gente vai criando uma metodologia também, né? À medida que a gente vai trabalhando, eu fui criando uma metodologia. A minha metodologia, ela começa com a pesquisa, com a leitura, com o estudo. Eu pego um tema, então, descobri o meu título, então o título é esse é Inquisição. Eu, então, achei interessante unir a Inquisição com essa questão das órfãs da rainha e coloquei ficcionalmente, porque meus filmes, né, eu trabalho em geral com ficção, embora eu trabalhe também um pouco com documentário, e coloquei ficcionalmente as órfãs como tendo uma origem judaica. Aí eu já criei uma trama. Né? A ficção me trouxe essa trama, mas essa trama teve a ver, né, radicalmente com a pesquisa que eu fiz sobre a Inquisição. Bom, quem foi o inquisidor que veio ao Brasil, né? Como é que foram os ritos, como é que foram, né, a presença dele, onde que ele chegou. Bom, ele chegou na Bahia, meu Deus do céu, eu sou mineira, né? Vocês estão vendo aqui pelo sotaque, não tem jeito de negar, eu sou muito mineira, cada vez mais. Então, assim, eu falei, bom, eu mineira, como é que eu vou contar um caso, uma história, porque é casa, acaba sendo casa, em Minas é casa, mas que história é casa. Como é que eu vou contar essa história que aconteceu factualmente na Bahia? Larguei tudo aqui, larguei minha casa, larguei meu escritório, larguei tudo, fui morar na Bahia. Porque eu achei que só lá é que eu poderia entender visceralmente o que é aquela história. E realmente, o roteiro que eu tinha feito, uns 2 ou 3 tratamentos antes, joguei praticamente fora. Comecei praticamente tudo de novo, porque lá era outra história. Ali eu entendi as fontes primárias, ali eu entendi, né, a geografia, a paisagem, entendi como é que elas poderiam ter chegado. Aí eu ficava no hotel, que era o hotel onde as órfãs da rainha, porque elas existiram, as órfãs da rainha, onde essas meninas chegaram na Bahia, eu fiquei no hotel em frente,
em frente ao mar, né, ao porto, né, que é ali na Barra, né, em Salvador, literalmente ali tem um hotel maravilhoso ali que você fica de frente. Então, eu acordava de manhã, eu via onde que elas desceram, entendeu? E uma coisa que ia sentindo cada vez mais a presença dessas personagens, que eu acho que também uma coisa importante também é você se deixar habitar pelos personagens, né? As personagens entrando na minha vida cotidiana. Eu costumo dizer que eu converso mais com os mortos que com os vivos, e é verdade, porque a gente fica, né, tão ligada, né, a tudo que você está pesquisando que você começa, né, a fazer interlocuções ali, né? E ela poderia ter dito isso? Será que ela... Isso é uma coisa também quase que mágica, né, Helena? À medida que você vai entrando na pesquisa, você pensa assim, essa personagem não falaria isso. Mesmo que você não tenha, né, até uma referência muito concreta de como é que era, né, o linguajar daquela época, mas a gente sabe, à medida que a gente vai se aproximando delas, né, dessas personagens, que elas não falariam daquele jeito. E uma coisa muito importante também é a gente entender que a pesquisa não é só uma pesquisa de livros de história, de livros de geografia ou etnográfico, seja lá o que for. A pesquisa também é literatura. Também é literatura da época, sabe? E isso é uma coisa também que eu fui descobrindo ali, que existiam cronistas aí, no século XVI. E tinha um padre muito importante, né, que escreveu, né, em forma de verbetes, a experiência dele no século XVI. Então, esse livro foi muito importante para mim. Então, essas fontes primárias eu preservo com muito carinho, e as interpretações dos autores sobre isso, eu vou lendo, vou estudando, mas com uma certa reserva, sabe assim? Porque eu vou tecendo minhas próprias hipóteses. Eu não sou historiadora, mas eu vou tecendo minhas próprias hipóteses. Porque uma coisa também que eu acho importante é que a criação, ela vem disso. A criação vem disso. As cenas vêm disso, sabe assim? Onde é que essas meninas chegaram? O que aconteceu quando elas chegaram? Para onde que elas foram? Bom, elas devem ter ido numa pequena vila. A gente tem locação no Brasil de uma pequena vila do século XVI? Não, não temos. Então, lá fui eu e criei uma cidade cenográfica, fiquei 2 anos construindo uma vila cenográfica do século XVI. Então, assim, eu acho que a pesquisa, Helena, ela exige também uma disponibilidade, sabe, assim, uma disponibilidade da gente de falar, olha, era assim, sabe, vamos tentar, né, entrar nesse universo, e por isso eu acho que é um pouco meu bem, meu mal, já conversei sobre isso com o Célio também, o fato da gente desenvolver os roteiros, né, que eu acabo fazendo isso, por um lado é ruim, porque não tem, sabe, Helena, a questão mais de formação, uma questão mais profissional, né, desse desenvolvimento, você acaba que não contrata pessoas nesse momento, e desde que seja, né, o pesquisador ou outros roteiristas, a gente acaba fazendo a gente mesma, né, esse processo todo, o que não é bom profissionalmente falando, para a cadeia produtiva, mas, por outro lado, também vai me guiando, sabe, assim, eu vou tateando um pouco essas informações e vou extraindo dessas informações aquilo que me comove, sabe? Não é um fato que foi historicamente importante, é aquilo que me comove, aquilo que eu acho que dentro da dramaturgia vai comover o outro também, né? Então, por isso que assim, eu quero muito avançar na minha forma de trabalhar, e trabalhar também com pesquisadores, que eu acho que seria que iriam assim adiantar muito o meu processo, porque eu fico anos, né? Porque eu fico pesquisando, e aí eu vou fazendo outros projetos também, nunca faço um só ao mesmo tempo, porque não dá para ficar dedicada a um só, né? E vai me acompanhando, né? Paralelamente aqui, a pesquisa vai me acompanhando. Então, eu acho que quando você contrata um pesquisador, coisa que eu, na verdade, nunca tive essa experiência, mas que eu acho que é um processo legítimo e profissional mais correto, tem que ter uma interlocução muito grande, sabe? Assim, uma interlocução muito grande com quem está criando, sabe? Para trazer, porque o pesquisador ele funciona como um filtro.
né? Como eu mesmo pesquiso, o filtro sou eu, né? Então, eu mesmo vou filtrando ali. Me fez chorar, quando me faz chorar é muito bom, sabe? Assim, quando eu choro é uma maravilha, porque eu falo, me emocionou, então isso aí funciona, né? De alguma forma funciona, né? E vou, é claro, também relendo essa história de uma forma também pessoal, né? Eu procuro tentar reconstituir, né, um mundo, um universo, de uma forma que seja pelo menos plausível, né? É, claro que a gente não consegue fugir também, né, de ser anacrônico, mas assim, pelo menos plausível, que a gente possa dizer assim, poderia ter sido isso. Não foi assim, mas poderia ter sido. Né? Essas meninas, as 3 órfãs da rainha, né, do filme, né, do meu filme, os nomes são nomes que existiram, porque eu gosto de fazer homenagem. Assim, a homenagem me ajuda também, porque eu falo assim, eu estou fazendo isso, mas eu estou aqui trazendo, eu me sinto um pouco como porta-voz, sabe, assim, eu acho que a Helena também deve sentir isso, né, a gente que faz pesquisa, a gente sente um pouco como porta-voz. Você foi porta-voz desse rei, né? Você foi porta-voz desse rei. É uma história fascinante, né? Esse conflito lá, né, da Bélgica, né, com o Congo, e ao mesmo tempo ele ali achando tudo, né, tão maravilhoso. Então, assim, você foi porta-voz dele, né, com todas as contradições que ele trazia, né, a gente fica como porta-voz. Então, é uma responsabilidade muito grande também. Eu prefiro, sabe, trabalhar com personagens que não são historicamente muito reconhecíveis. Tá? Então, as órfãs da rainha, por exemplo, são 3 mulheres do século XVI que ninguém conhece, que ninguém conhecia, e que eu fico mais à vontade de fazer fusões, sabe, assim, de pegar um trechinho de uma, um trechinho de outra e juntar, sabe, assim. No filme, por exemplo, eu nem chamo, eu nem nomeio a rainha, eu falo rainha, eu não nomeio, tá? Que foi, né, a nossa inspiradora foi Catarina de Habsburgo, mas eu não nomeio, porque isso ia causar uma questão histórica, acadêmica muito complicada, né? E que não vem ao caso ali, né? Eu não estou dando uma aula de história, eu estou falando assim, olha que interessante como é que o Brasil era, e o meu objetivo é que as pessoas possam se interessar em conhecer mais a história do Brasil, né? Porque também eu sou muito, além de ser mineira, sou muito brasileira, então, assim, eu acredito muito que a gente tem histórias e tramas e personagens muito interessantes na história do Brasil, e pouco explorados, né? Porque exige muito, né? Se um filme, sem ser do gênero histórico, né, já exige tanto, imagina um filme histórico, né? Que aí a coisa cresce muito, né? Cresce muito. E como é que uma atriz vai fazer uma personagem do século XVI? Aí também você tem que se cercar. Eu convidei Miriam Pederneiras para dar, né, uma oficina de gestos, né, que poderia ser gestos da época, para as atrizes entrar naquele universo, né? Você vai juntando de profissionais. O filme é coletivo, um filme é sempre coletivo, né? Mas, infelizmente, quem trabalha com filme histórico tem um longo período individual, de trabalho individual, sabe? Assim, são anos e anos e anos, porque é um momento que a gente não tem ainda financiamento, é um momento que a gente não tem ainda, né, o primeiro aporte. Então, até conseguir o primeiro aporte, você acaba ficando sozinha. E como eu tenho a formação, né, de pesquisadora, eu vou fazendo esse papel. Não acho que isso seja ideal, nós já conversamos sobre isso, Celinha aqui daqui a pouco vai até retrucar. Mas não acho que isso seja ideal, mas é a forma como eu encontrei, sabe assim, é a metodologia que eu consegui encontrar que me permite tocar em séculos passados, né, em histórias tão remotas, né, de uma forma segura. Hoje eu falo que eu sou neo-inquisidora, eu converso sobre Inquisição com o historiador que quiser, tá? Porque eu realmente conheço a fundo. Eu sou neo-inquisidora do século XVI e até início do XVII, depois eu não sou mais. Mas eu sou neo-inconfidente, neo-conjurada, porque eu também estudei em Confidência Mineira no século XVIII. Então, assim, porque você acaba que você vai, né, aprofundando,
e que você começa a ficar realmente familiarizada com aquilo. Eu tenho condição de discutir, como discutir, inclusive, o filme As Almas da Rainha com judeus, com pessoas que são realmente da tradição judaica, às vezes até ortodoxa, em São Paulo. Eu projetei o filme na hebraica, em São Paulo. Na hebraica, em São Paulo. O nosso filme ele tem rédeas em hebraico. Os atores não sabiam nada de hebraico, Eles foram orientados por um rabino, que ficou meu amigo, o rabino Uri Lama, e ele gravou, e os atores ficavam escutando aquilo e recitavam aquilo. Mas não entendia nada do hebraico. Pois os judeus não colocaram, que falam hebraico, não colocaram nenhum sinão naquilo. Assim, a sessão foi linda. Por quê? Porque tem pesquisa. Porque tem pesquisa. E tendo pesquisa, tem credibilidade, tem verdade. Eles choraram, eu chorei, foi uma sessão muito comovente e comovida. E depois, no final, eles me falaram: como é que você fez esse filme? Você não é judia. Eu não sou judia. Eu não sou judia. E consegui fazer uma interlocução com a comunidade judaica. Por quê? Por causa da pesquisa. Por causa da pesquisa, eu estudei, eu li, peguei os livros, entendi o judaísmo na época, os ritos, como é que vieram para o Brasil, como é que... Então, assim, é um tesouro, Helena? A pesquisa é um tesouro, gente. É um tesouro, sabe, assim? É uma fonte, uma fonte de informação, uma fonte de emoção, uma fonte de sentimento. Sim, Helena? Eu fiquei pensando, ouvindo você falar, que essa pesquisa, ela te deu lugar de fala para isso aí. Por quê? Você começou falando que você não era, você é mineiríssima, não é baiana, essas meninas, muito menos judia. E você consegue, através da pesquisa, incorporar tudo isso em você e transformar criativamente no filme, que eu gostei muito de ver, é verdade, mas não é falação assim, só porque a gente está aqui junto, não. Eu tinha acabado de ler o livro do Lira Neto, Os Arrancados da Terra. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu tinha acabado de ler, eu dei de presente para um monte de gente, e logo depois que eu li, apareceu seu filme, eu fui correndo ver. É um filme, assim, eu mesmo hoje eu revejo e falo assim: meu Deus do céu, onde que eu amei isso, Porque a gente até se espanta depois, e às vezes até a gente esquece um pouco, é fruto de um processo, é fruto de um dia a dia, sabe? É o dia a dia da pesquisa, Hoje descobre um livro, outro, aí a gente fica fascinada, aí compra o livro, lê o livro, anota, Eu tenho o hábito também de anotar os fragmentos. As Almas da Rainha, esses mais de 300 livros, viraram mais de 1000 páginas que eu fui anotando de fragmentos. Mas quem é que lê também isso? A equipe também não lê isso, ainda tem esse problema. Sabe, assim, a equipe custa ler um roteiro, gente. Essa que é a verdade. A nossa formação de equipes, a nossa formação é uma formação técnica que avançou. Aqui em Minas, a gente hoje tem profissionais incríveis, mas você vai dar um roteiro, as pessoas não leem o roteiro, aquilo me mata. Aí eu faço sessão coletiva de roteiro, e não vai todo mundo, E eu fico lá contrita, chorando, emocionada, e aquilo não... Entendeu? Porque o maquinista, porque o eletricista, porque até mesmo sem direção, que não lê. Então, das 300 páginas, eu passei para 300. Mesmo assim, 300 também ninguém lê. Aí eu tenho que ficar quase que dando aula, como eu sou professora, então isso ajuda. Então, eu fico, olha, gente, não... porque é muito comovente, essa paixão, sabe, Helena? Eu falo que assim, não é só a paixão pelo cinema que eu tenho a paixão pela pesquisa, sabe? E me faz viver melhor, sabe? Assim, quando eu descubro um livro, agora eu tô envolvida com um tema dificílimo também, dificílimo, que está me tomando também paralelamente aí, a minha vida. Aí descubro um livro raro. Aí vou lá na estante virtual, descubro aquele livro, compro o livro, aí chego ali, que alegria, chegou o livro, aí começa...
aquilo é muito envolvente isso tudo, né? Por isso é que às vezes eu acho difícil que eu faça isso com uma outra pessoa, ou que outra pessoa pode fazer isso para mim, sabe? Assim, eu acho que eu teria que fazer junto com essa pessoa, né? Junto com o pesquisador, para que a gente pudesse também ir mais rápido, porque eu acabo demorando muito para fazer cada filme, né? Mas a pesquisa vai iluminando. Eu vou dar só mais um exemplo, para a gente também ter o tempo de debater. Eu acabei de filmar também um outro filme chamado Maria Rainha Louca, sobre Dona Maria I de Portugal. Descobri também, na minha pesquisa, que ninguém nunca fez um filme em que Dona Maria seja protagonista, nem aqui nem no Brasil. Eu fiquei, né, estarrecida com isso. E Dona Maria é sempre vista, nas poucas vezes, né, que ela é vista no audiovisual, ela é vista como uma louca, né, uma delirante que grita, que, né, descabelada, estranha, né, que cruza, né, o set assim, né, sem nenhum protagonista. E eu comecei a estudar a história da Dona Maria e fui ler o livro da Amélia Del Priore, que fez um livro sobre Dona Maria I, maravilhoso, e que ela defende a tese que Dona Maria não era louca. Dona Maria tinha um processo de perdas muito grandes, era uma mulher deprimida, uma mulher muito religiosa, que entrou, que na época era chamada de melancolia religiosa. Falei, pronto, está aí meu filme. É essa Dona Maria que me interessa. É essa Dona Maria que eu quero falar sobre ela. Sabe, as mulheres que foram enlouquecidas ao longo da história, né? Muito também pela conspiração, né? Me desculpem os maravilhosos homens aqui presentes, pela conspiração masculina também, né? Uma conspiração de poder, no caso de Dona Maria, até o filho, Dom João, que depois virou Dom João VI, né? Que participou, inclusive, disso lá, junto com, né, o Pombal, né? Que, todas aqueles elementos ali, em geral masculinos, que tiraram a regência dela. Ela fragilizou. E até hoje, né, isso é típico, né? Quem fragiliza, dança. Né? Uma mulher poderosa fragilizou, sai de campo. Sai de campo. E agora, para a gente falar de um terreno completamente oposto a tudo que eu acredito, mas vou falar mesmo assim, a gente viu agora, recentemente, a questão da Michelle Bolsonaro. Né? Não estou entrando em questão aqui, eu não concordo com nada que ela fala, absolutamente nada que ela fala. Mas o que aconteceu com ela foi machismo. Foi machismo. Ela foi silenciada. E aí eu pensei assim, nossa, ela vai aguentar o Trump? Será que ela vai aguentar? Não aguentou, tirou licença médica. Tirou licença médica, logo no dia seguinte. Ela tirou licença médica. Ela hoje está afastada da política. Porque é difícil demais, né? E aí a mulher é considerada histérica, a mulher é considerada louca, né? E no caso da Dona Maria foi isso que aconteceu também. Então a pesquisa iluminou, né, a minha compreensão da personagem, iluminou a forma como a gente pode enxergar aquela mulher de uma outra forma, sabe? Porque eu acho que isso também é o nosso papel, né? É revelar, né, um outro olhar, né, sobre aquilo que é normalmente colocado, né, como sendo o senso comum ou que sendo a normalidade, né? Pois é. Pois é, e isso também me lembra Dilma, né? Dilma? Entendi. Ou seja, são tantos exemplos que a gente tem ao longo da história, né, sobre cancelamento, invisibilização, né, e apagamento, né, do feminino, assim, que assim, para mim, eu acho que a derrocada, o que a gente vê acontecendo, né, no Congresso, por exemplo, ontem, né, que todo dia acontece alguma coisa diferente, tudo mais, e isso a gente perdeu a compostura e os limites ali com ela, né, de tirar uma pessoa com a integridade que ela tem, né, com a história que ela tem, né, assim, da maneira como ela foi achincalhada de todos os lados, entende? Apesar de estar fazendo, e foi exatamente por ser mulher. Muito por ser uma mulher, muito por ser Sim. mulher. Então, a gente vai vendo isso também, que, aliás, é uma outra coisa também, que é o meu foco também, é a história das mulheres. Né? Que, assim, já que é difícil, já que são anos de estudo, já que são anos de pesquisa, então vou falar de alguma coisa que não foi falada, né? Então, a história dos homens está contada, mas a história das mulheres não está contada. Então, me interessa essa história que não está contada.
Então, para isso, normalmente eu trabalho também com personagens que não são personagens historicamente protagonistas, sabe? Eu gosto muito de pegar uma personagem à margem da história com H maiúsculo e trazer essa pessoa para olhar algum outro personagem que esteja na história com H maiúsculo, né? Tem um filme belíssimo da Camareira de Proust, né? Que aí Proust é talvez o olhar da camareira, né? Ela que conta a história, né? Então isso eu acho muito interessante, porque como a gente conhece pouco dessa camareira, ela permite uma ficção mais aprofundada, né? E sendo que ele Proust já é mais difícil porque é uma figura muito conhecida, né? Então assim, a pesquisa ela vai trazendo também artifícios, ela vai trazendo ferramentas, sabe, que a gente pode usar e que a gente pode, né, trazer para conseguir despertar o interesse, né, de quem está nos assistindo e falar assim, olha, existia intolerância no Brasil no século XVI. A cena né, de violência doméstica nas Alfas da Rainha foi uma cena que foi relatada, registrada nos autos da Inquisição, nos livros das confissões e denunciações da confissão, da Inquisição. E aqueles diálogos são quase literalmente os diálogos dos livros das confissões e denunciações. Então, é chocante quando você vê que aquilo está acontecendo até hoje, né? Que eu acho que também isso é um outro papel interessante também para um filme histórico, é nos levar a discutir o presente, né? Para mim, um filme histórico só tem sentido se ele nos traz alguma questão atual, né? Deixa eu te perguntar duas coisas. Eu fiquei curiosíssima do filme da Dona Maria. Como vai chamar? Você falou dos títulos? Maria, a Rainha Louca. E aí a história é o contrário disso. É uma desconstrução da loucura dela. A loucura dela. Uma E outra pergunta, está filmado já, a gente logo vai ver. Ficção. E tive a ousadia, porque também quem trabalha com filme histórico, a gente tem que ser muito ousado, né? Porque, além de corajoso, eu falo que eu tenho medo de cachorro pequeno, mas não tenho medo de fazer filme histórico. Eu tive a ousadia de convidar essa atriz, e ela teve a ousadia de aceitar e vir e fazer, que foi Maria de Medeiros, quem faz. Olha, que maravilha! Que maravilha! E tudo veio pela pesquisa, Helena, porque quando eu comecei a pesquisar, eu entrei em contato com ela, ela sentiu que estava conversando com uma pessoa que estava realmente pesquisando e aceitou. Maravilhosa, ela é maravilhosa, pesquisadora, cineasta, atriz, tudo de bom. Né? E outra coisa que eu queria falar é que eu tenho muita vontade de ver o filme que você fez, O Silêncio de Eva. Eu não consegui ver, eu procurei. Ele não foi lançado ainda, ele vai ser lançado agora. Oh, beleza, então vou ver. Vai ser lançado agora. Também que é outro do título. Eu vou fechar aqui, porque a gente também já está meio, né, adiantado aí na hora. Eu comecei a pesquisar sobre, né, a Inês Peixoto trouxe para mim essa personagem, Inês Peixoto do Grupo Galpão, muito minha amiga, e eu comecei a pesquisar, e eu falei assim, aí com um belo dia, no meio da pesquisa, eu falei assim, O Silêncio de Eva. Eu falei, nós vamos ganhar esse edital. Nós vamos ganhar esse edital. Porque com esse título, gente, não tem jeito de não ganhar. Por quê? O silêncio, porque é o cinema silencioso, é o cinema mudo, né? A história de Eva Neal é uma história de uma atriz do cinema mudo que trabalhou com Berto Mauro, né? Depois com o pai, sempre com o pai, Pedro Comella. E o silêncio de Eva. Eva saiu do cinema muito jovem ainda e quis silenciar por opção. A gente costuma dizer que ela é a Greta Garbo do cinema brasileiro. Então, ela não quis mais, ela se silenciou, ela própria, né? E Eva, que é mulher, né? Bom, o silêncio de Eva não tem jeito, né? Eu falei, bom, aí ganhamos edital. E ficou muito interessante, vocês vão ver em breve, ficou muito interessante. Sim, Celinho. Então, muito obrigado, Helena, muito obrigado, Elza. Que maravilha, né? A gente ter esses relatos. O relato de vocês é incrível. Eu vou passar agora a palavra para a Carol, para fazer uma intercessão a partir do olhar da Abra sobre o que vocês trouxeram para nós. Foi legal? Falando com você, Carol.
Boa noite, gente. Prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada, Célio, pelo convite. Minhas colegas, que mesa linda, né? Feminina. Maravilha. Depois de uma aula delas, como é que a gente vai falar, né? Uma aula de pesquisa, assim. Eu estou aqui representando a Abra e fico imensamente feliz por isso, mas também, ao mesmo tempo, eu sou roteirista e sou pesquisadora. Então, venho desse lugar, dessa interseção, né? E eu acho que na minha fala vai ser quase impossível fugir justamente desse lugar. Então, como roteirista, eu acho que o roteirista hoje é alguém que passa grande parte da sua vida assim, dividido na mesa, né? Entre duas mesas. A mesa da imaginação e a mesa da pesquisa. Uhum. E o que eu aprendi com o tempo é que essas mesas, elas não são separadas. Ela, na verdade, é uma única mesa e a gente está ali pegando esses elementos e compondo as nossas narrativas, né? Compondo as nossas histórias. Uma mesa alimenta a outra. Então, eu acho que não só alimenta, às vezes também corrige, né? Tem aquela correção que é feita nas histórias, que a Lina também já falou, com relação ao que a pesquisa é capaz de fazer dentro de uma estrutura de roteiro. Então, muitas vezes, a pesquisa é o que salva a dramaturgia. E eu acho que isso é que é muito importante da gente entender. Quando eu, por exemplo, comecei a fazer pesquisa, eu também não sabia que existia essa profissão de pesquisador, e o que eu fazia era pesquisa. Eu trabalhei com telejornalismo, né, televisão, durante 25 anos, e fiz pesquisa para vários produtos de entretenimento, grandes reportagens, documentários, e nunca houve um tipo de acreditação para esse conteúdo que era pesquisado para criar esses produtos de televisão. E eu comecei a questionar isso quando eu descobri esse papel do pesquisador. Antigamente era o produtor, entre aspas, quem assumia, né, todo esse arcabouço que vinha do jornalismo. E aí, quando eu descobri que eu já estava indo além desse papel de produtor, foi que eu comecei um pouco a questionar. Mas aí já tinha perdido a acreditação de não sei quantos produtos, né? Que é algo que, infelizmente, não tem como retroceder para se corrigir, principalmente nos arquivos das empresas, das emissoras de comunicação. Então, veio para mim, logo depois desse período da televisão, um projeto de um documentário de uma figura artística chamada Edi Star. Edi foi um dos cantores ali daquele disco do Raul Seixas, Sociedade da Gran Ordem Cavernista. E tinha a Miriam Batucada, tinha o Raul, tinha o Edi e tinha o Sérgio Sampaio. E Edi era o único vivo. Me surgiu esse personagem para poder escrever sobre a história dele. E aí eu me deparo ali naquele momento de construção do roteiro com um quarto de apartamento, completamente tomado de caixas e mais caixas de material de arquivo de alguém que documentou a si mesmo. E dentro de um recorte LGBT no Brasil, dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, até chegar ao 2020. Era um acervo imenso. Eu fiquei extremamente surpresa e sensível com aquele tipo de conteúdo, porque ele recortava as mínimas notinhas de jornal que saíam sobre ele em qualquer revista, qualquer jornal. Enfim, onde estivesse o nome dele, ele tinha um recortezinho de jornal colado num papel ofício, data e o nome do jornal em que tinha saído aquilo. E aí eu recebi caixas e caixas na minha casa de material para poder fazer essa pesquisa, e eu me deparei com o primeiro momento em que eu seria pesquisadora profissional, que eu teria que dar uma organização a esse tipo de conteúdo. E eu estou falando isso porque esse conteúdo chega para mim num contexto de escrever o roteiro. Ele não chega para mim num contexto de contratação de pesquisadora. Ele me é entregue e se vira, assim, você vai ter que escrever o roteiro, pesquisa aí. Então, quer dizer, muitas vezes o lugar da pesquisa no Brasil ainda está nessa marginalização da profissão.
Uhum. É uma profissão que ela ainda não tem um reconhecimento, principalmente para quem está fora do eixo, Rio, São Paulo, é uma profissão que ela ainda não tem um reconhecimento adequado para a importância que ela tem dentro da estrutura de desenvolvimento dos filmes. É imprescindível, assim. Então, eu acho que, como roteirista, principalmente hoje, já estando dentro de uma entidade irmã da PAVIC, que é a ABRA, a gente possui e tem o entendimento que a pesquisa ela não serve só para confirmar a ideia do roteiro. Ela serve para transformar essa ideia. Uhum. Eu acho que no Brasil também ainda tem um certo mito de que o pesquisador entra quando o filme já está pronto, quando o roteiro está pronto. Em vários países essa lógica já caiu há muito tempo. O pesquisador ele tem que entrar junto, entrar cedo, né? Junto com a equipe, com a equipe criativa, porque ele ajuda a levantar a história. E ajuda a levantar perguntas que o roteiro sozinho não levantaria. Uhum. Então, eu acho que esse papel é primordial e, principalmente, é um papel de muita comunhão com a figura do roteirista. E cada vez mais a gente faz parte de um ecossistema audiovisual, precisa ter esse entendimento para poder cobrar posicionamentos com relação a isso, inserir dentro dos nossos projetos, quando possível, porque, como a Elza falou, nós viemos mesmo de situações em que, às vezes, a gente faz tudo. É o mais comum dentro do cenário do audiovisual brasileiro, né? Para dar o pontapé inicial nos filmes, a gente faz o planejamento, a gente inicia a pesquisa, a gente dá conta da pesquisa, a gente faz roteiro. Assim, é uma etapa que dinheiro não entrou ainda, não tem como pagar um roteirista profissional. E se você consegue alguns acordos de parceria para desenvolvimento, é um outro tipo de negociação a se ver até depois, se o filme vai conseguir ser viabilizado economicamente ou não. Ou seja, é um longo caminho e todos nós temos muitas contas a pagar. Nem sempre dá para entrar dentro de uma estrutura de parceria no projeto. Né? Mas eu acho que essa é uma realidade que também acomete muito. Então, é importante a gente ter uma consciência muito firme, muito pé no chão também dos desafios da nossa profissão. E que são desafios muito comuns, tanto ao roteiro quanto à pesquisa. E ambos estão na etapa inicial de base e de solidificação de qualquer narrativa, que é justamente a etapa de desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve se fixar muito e ter um entendimento nesse lugar para que a gente sempre seja propositivo dentro dos contextos de nossas produções. Né? E sempre, quando possível, com produções que a gente também esteja prestando serviço ou trabalhando. Então, para mim, o pesquisador, assim, ele é quase um roteirista do contexto dramaturgicamente necessário, assim, sabe? Porque tudo pode mudar realmente. Dá para mudar ali personagem, muda conflito. Aí eu estou falando de ficção também, né? Não estou entrando nem no mérito dos documentários, quando a pesquisa é estruturante. Eu vi um projeto recentemente que me assustou de tão potente com relação à pesquisa, que foi a série do Fernando Collor de Mello, O Caçador de Marajás. É pesquisa pura ali. Uma pesquisa incrível. Uhum. Oi, Mas pode aí falar. tem dinheiro do streaming, entendeu? Porque aí, no streaming, nessas séries, essas coisas, essas grandes produtoras, elas trabalham num outro registro. Elas sabem. E elas colocam o pesquisador nessa, tipo, aquela do acidente do avião, uma colega nossa da PAVIC, ficou na sala de roteiro, meses, recebendo, obviamente, meses, porque o tempo inteiro os roteiristas precisavam informações, e era o pesquisador que trazia essas informações para o roteirista desenvolver. E aí, fechando esse parênteses, eu adorei o filme do Edi Starr. Eu já tinha visto o Edi Starr em show aqui em São Paulo, um projeto, acho que com o Zé Cabaleiro, sei lá, e eu, quando saiu o filme, imediatamente fui lá ver, e eu adorei. Adorei. Que bom. Obrigada, Helena. Eu sou amassa de cinema, entendeu? Eu vejo tudo. Eu também. Deixa eu só comentar duas coisas. Primeiro, que eu acho que a gente tem uma carência muito grande de editais de desenvolvimento, cada vez menos, né? Aqui em Minas, então, está assim, praticamente zero.
sabe, edital de desenvolvimento. Isso é uma coisa, assim, fundamental, porque isso modificaria a cadeia produtiva, né? Daria para a gente contratar desde o início, para que a gente tivesse uma equipe, né, funcionando, e que certamente iria modificar para melhor todo o nosso processo. E outra coisa, eu queria citar um filme, um making-of do filme Frankenstein, do Guilherme Del Toro, que está logo após, né, ali na Netflix, logo após o filme, e é para a gente chorar, né, de inveja, mas é bom também, né? Eu falo que o meu movimento é Eva Neal, porque a Eva Neal, ela saiu do cinema quando ela falou assim, tudo que vocês estão fazendo aí não me interessa, é muito pouco. Isso aí que vocês estão fazendo, eu quero Hollywood, eu quero Griffith, eu quero outra coisa. Ela saiu do cinema desse jeito. Mas então é para chorar mesmo, mas é lindo o processo, sabe? Da figurinista, do diretor de arte, do fotógrafo, né? Aquele ambiente coletivo, todo mundo junto, que é o meu sonho, né? Todo mundo junto, no mesmo espaço, construindo aquela história, né? E tudo isso à base de pesquisa. Tudo isso à base de pesquisa. Maravilha. Departamento de figurino, né, Elza? Lindo, lindo departamento de figurino. Eu tenho uma figurinista, né, que trabalha comigo há muitos anos, que é a Sayonara Lopes, e a Sayonara, ela também é picada picada pela cobra da pesquisa, que acaba sendo uma cobra também, e a gente faz muita coisa junto, desde o início a gente pesquisa muito. O figurino é todo pesquisa, gente, não tem jeito, é todo pesquisa, né? Então, tudo interfere, né? Tudo interfere. Interfere total. Pegando esse gancho que a Helena falou do streaming, eu sinto, como roteirista também, que o pesquisador ele virou uma espécie de caçador de IP, né? Propriedade intelectual. Então, ele não só pesquisa o tema, pesquisa também as oportunidades narrativas. Então, a gente tem que uma pesquisa bem feita pode trazer obra de domínio público, materiais esquecidos, lacunas de representação, assim, tendências, inclusive, do mercado internacional. Eu acho que é uma grande porta que se abre nesse lugar, embora não seja aberta para todos. Né? Essa é a questão. Mas, enfim, e aí eu vou adiantar, porque, né, para não tomar muito tempo, que ainda tem a Miriam para falar, eu acho que a gente vive no cinema mundial mesmo uma era de redescoberta dos arquivos, assim, documentários híbridos, né, ficções históricas, filmes ensaio. Eu acho que a gente está vivendo muito esse momento. E esse momento, ele une esses dois polos mais ainda, tanto roteiro quanto pesquisa. E para nós que somos roteiristas, eu acho que isso também significa algo muito importante, que o arquivo ele não é só fonte, né? Ele também tem esse potencial dramatúrgico e esse potencial de transformar e de elaborar novas histórias. Como a Elza mesmo contou na experiência dela, o quanto o mergulho na pesquisa trouxe novos direcionamentos para o trabalho que ela estava fazendo. Então, acho que o pesquisador fica nesse lugar, assim, né? E tem outra coisa que eu acho que também a gente nem colocou, é que, diante de tantas novas tecnologias que a gente tem encarado no mundo atual, inteligência artificial, VR, etc., hoje a gente não tem que saber mexer apenas e pesquisar apenas na Cinemateca. A gente tem que ter uma compreensão de entender a linguagem da inteligência artificial, né? Fuçar feed de Instagram para ver as fotos que são postadas, fotos antigas, enfim, saber onde tem a coleção de uma tia, de uma avó, tudo isso hoje é um material e um acervo que a gente precisa ter um domínio de entendimento, de liberação desse conteúdo também. E aí vem uma capacidade do pesquisador, que eu acho que o roteirista não está nesse lugar, por exemplo, que é uma capacidade de negociação, uma capacidade de diálogo com essas fontes, né, de pesquisa. E isso aí eu acho que é muito particular de quem faz a pesquisa em si. Muito embora haja uma etapa que a produção chegue ali junto também, para poder conquistar isso. Mas só vai saber o que é negociado se há uma conversa entre pesquisador e roteiro para entender o que vai permanecer dentro de uma história, o que é importante, o que é que se pesquisou, né?
Então, eu acho que é isso, gente, é encontrar essas metodologias vivas, né, que a gente está no momento de novas descobertas, criar essa aproximação cada vez maior entre roteiro e pesquisa, cada um dentro do seu espaço, mas coadunando para uma linguagem, né, para que encontre, inclusive, a linguagem do filme também através desse lugar, para que a gente não destoie do que está na cabeça da direção, do que está na cabeça do roteiro, enfim. São linguagens que se aproximam muito, mas também têm as suas diferenças. E eu acho que esse respeito mútuo e essa inserção profissional entre os dois, nessa união entre os dois profissionais, entre roteiro e entre pesquisador, acho que facilita e ajuda muito o processo de qualquer produção. Facilita, inclusive, para o produtor audiovisual, né? Na aposta financeira disso. É isso. Muito obrigado, viu, Carol? É isso aí. Eu acho que isso é interessante. Eu tava pensando aqui exatamente a respeito da questão da pesquisa e da correlacionado, por exemplo, ao que Elza estava falando, da marginalidade, a descoberta das novas histórias que a Helena havia colocado, né, dentro daquele contraditório do personagem do documentário dela, né? E isso me remete diretamente à PAN, sabe, Miriam? Porque a PAN eu tenho acompanhado ao longo desde a criação da PAN, tenho acompanhado todas as questões que permeiam o que é a Associação dos Produtores do Audiovisual Negro, né? E que está correlacionada, essas questões estão todas correlacionadas com a história marginal, com a história que não foi contada, com a história que não é oficial, com a história que está ali. Então, quando eu olho, por exemplo, para a PAN, eu olho para o Palácio da Liberdade, ali na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, eu penso na Maria Papuda, entende? E aí eu penso na pessoa que existia naquele lugar, que morava naquele lugar, que foi expulsa daquele lugar. Veja bem, hein, Helena, pela construção que foi doada pelo rei belga. Exatamente. Exatamente. Voltamos ao rei belga. Pela monarquia belga para Belo Horizonte, entende? Veja bem que loucura, entende? Então, quer dizer, nós estamos fechando a semana de roteiro de Belo Horizonte, que ano que vem, eu acho que eu vou colocar Semana da Pesquisa do Roteiro de Belo Horizonte, entende? Porque eu acho que isso é válido. Assim, a gente está... Tudo aqui, né, vai sendo costurado de acordo com o que vai sendo dito, né, que eu acho que é disso que se trata também a oralidade, né, e é disso que se trata também o debate e a conversa. Não vou me alongar demais, viu, Miriam? Eu só pedi um espacinho para contar também. Fica à vontade. E também vem também da pesquisa. Quando eu filmei agora, né, o Maria Rainha Louca, eu queria uma cena de um palácio. Eu falei, bom, tem que ter, já nós estamos falando de rainha, né? A Marisa Medeiros, né, despencou de Paris para cá, para Minas Gerais, Belo Horizonte, para trabalhar com uma diretora mineira. Eu falei, como é que eu vou arrumar o palácio? Aí, por causa da escadaria belga, lá fomos nós para o Palácio da Liberdade. Então, o Palácio de Dona Maria I no filme é o Palácio da Liberdade. Que ótimo! Então, Miriam, eu passo a palavra a você, Miriam, pela PAN, e por você também, né, trazendo essa questão também da pesquisa para a animação, né, que deve ter tem particularidades interessantes também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com essas mulheres maravilhosas também, né? E por representar a PAN, que é uma associação aqui em BH que tem representado, de fato, né? Um grupo que, como disse o Célio, muitas vezes está à margem, né? E que traz histórias que também revelam um pouco desse contexto. Só antes de começar, vocês falando do Palácio da Liberdade, eu tenho um filme sobre a Velha Papuda, que também foi muita pesquisa, né?
ele é um misto de animação e documentário, mas que ele é totalmente embasado na pesquisa, apesar dela ser uma personagem que muitas vezes está meio misturada com a lenda, né? A ficção, ela é totalmente recuperada ali na pesquisa, quando a gente encontra alguns registros e relatos mais antigos na construção dessa história. Então, a gente está concatenado aqui, né? Então, eu acho que é uma questão mesmo de formação, né? Porque na minha formação acadêmica, e eu fiz outros cursos também bem diretamente ligados ao audiovisual, sempre me interessou muito as questões de roteiro, e raras as vezes se dá o destaque que se deve ao profissional da pesquisa, né? E eu tentando recuperar aqui na memória todos os projetos que eu participei até hoje, desde o primeiro projeto de animação, foi lá, dessa longa trajetória também que a Elza falou, né, o filme da Tânia Naia, que é uma animação sobre um indigenista alemão, que também veio para o Brasil estudar alguns povos. Lá em 2011, era um projeto que estava caminhando, mas que teve que fazer uma pausa em função da pesquisa, para aprofundar a pesquisa, para fazer visita de campo, para recuperar alguns arquivos também, que ficam dispersos e que precisava desse olhar atento à pesquisa, né? E como não tem essa formação estruturada que defende as questões de pesquisa, a gente às vezes faz de forma meio intuitiva e recuperando e buscando uns profissionais que estão relacionados com o tema, mas não necessariamente são específicos do audiovisual, né? E isso dá alguns conflitos, assim, às vezes, né? Por exemplo, quando vai pesquisar sobre povos indígenas, você acaba esbarrando em antropólogos, né? Ou outros pesquisadores ali do conteúdo, mas que não necessariamente conhecem de audiovisual. Eles aprofundam na pesquisa, mas eles não conseguem, às vezes, amarrar algumas questões que são importantes ali para a produção. E mesmo na animação, todas as animações, independente delas terem esse contexto mais documental, né, tem uma fase de pesquisa também ali para a construção do personagem. Às vezes a animação, eu já trabalhei algumas vezes com animação com materiais, né, que não são o desenho animado propriamente. Citando um exemplo aqui, um filme que eu fiz sobre os tapetes processionais de Ouro Preto, a matéria-prima eram os tapetes. Então, para desenvolver essa animação, exigia uma pesquisa tanto do material, em como que ele era produzido, quanto desse contexto também, porque não fazia sentido nenhum apresentar uma narrativa que não tivesse conectada com esse contexto histórico da construção dos tapetes, a religiosidade mineira, né, e todas as outras questões. Então, as animações também demandam muita pesquisa, né? Intuitivamente mesmo, talvez eu tenha, nos últimos projetos, incluído 2 pesquisadores, pelo menos, já nas rubricas iniciais ali da inscrição do projeto, para tentar construir essa base mais sólida antes de partir para o roteiro. E tem essa fase que é meio o diretor e o produtor fazendo uma pesquisa inicial ali para construir a ideia, né? Mas sempre exige a presença de profissionais especializados que conseguem consolidar essa pesquisa e encontrar outras coisas e, às vezes, provocar reviravoltas também, né? Teve um projeto, só citando que o Célio falou também da Elaine, né? Eu trabalhei, da Elaine da PAN também. Eu trabalhei com ela num projeto onde ela fazia pesquisa, eu fazia uma parte do roteiro, e foi um projeto que teve que, de certa forma, parar, porque a gente chegou num ponto em que encontramos o caminho da pesquisa era muito maior do que o que a gente imaginava, né? E era necessário, a gente estava falando de mulheres negras que
tem devido reconhecimento na história, né? As mulheres, que a gente chamava de heroínas negras brasileiras, a partir de um livro de cordel, também ali da Jarry Arraes. E aí a gente chegou num ponto que falou, a gente não consegue evoluir, porque é animação, né? A gente precisa aprofundar na pesquisa, porque vale encontrar a história verdadeira dessas mulheres, como a Elza também falou, de não só de relatar uma história de fato, né, mas de encontrar qual que é o viés narrativo que você quer apresentar, e já que são personagens também que estão mal registrados na história, né, essa produção seria uma oportunidade de revelar essas mulheres de fato, né, então é essencial em qualquer uma das linguagens a pesquisa. Recentemente agora, eu estou desenvolvendo 2 roteiros, um de animação documental, e aí, de fato, não dá nem para questionar a questão da pesquisa, porque tem uma personagem real, né, e viva ainda, mas que está chegando ali nos 90 anos, passando de 90 a 93 anos, então tem 9 décadas aí para a gente investigar. E o outro que era, a princípio, 100% ficção em animação, mas como a personagem principal ela tem um distúrbio poético, que a gente estava chamando de distúrbio poético, a gente precisou de alguém que fizesse uma pesquisa sobre as questões de perda de memória na terceira idade, porque ela é uma personagem idosa, né? Só que aí também a gente acabou tendo que trazer uma médica geriatra que acaba trazendo para a gente umas informações, mas que demanda um tempo ali também da gente afinar os discursos, porque ela tem o contexto dela ali da medicina, dos pacientes, mas da construção do audiovisual que está ali por trás da câmera, ela tem bastante dificuldade de entender, né, os meandros ali. Então, eu fico feliz de ver de perto, né, essa associação, essa entidade que está lutando para valorizar essa área, e eu espero mesmo ter parcerias bem sólidas com pesquisadores, né, do audiovisual para desenvolver as narrativas que a gente precisa mesmo ter toda essa base por trás. Ah, e outra coisa também, tem um outro projeto recente que também nesse eu não estava tão preocupada com a pesquisa, que ele é um projeto, é um podcast para crianças sobre iniciação científica, né? Ciência para criança. E aí também ele tem um outro viés da pesquisa, né? Que é tanto essa pesquisa científica, mas uma pesquisa científica adaptada para uma linguagem infantil de uma mídia, de uma plataforma ali de distribuição, que é outro formato também, e aí a gente está demandando essa construção de entender a pesquisa também para essa linguagem do podcast, que também a gente viu que cada linguagem tem a sua especificidade, né, mas que a pesquisa está ali também no podcast, né? A pesquisa científica puramente ali dos dados, dos termos, mas da própria linguagem da mídia em que ela vai ser veiculada também. Então, eu fico muito feliz disso, a gente se sente menos doida ouvindo essas questões, que às vezes a gente faz a pesquisa. Somos todas loucas. Porque faz, né? É quase que um direito que hoje a gente reivindica. Não é? Todos com distúrbios poéticos aqui. E eu acho que é isso, gente. A gente precisa mesmo trazer isso à tona, valorizar esse profissional, porque não tem audiovisual sem pesquisa. Não tem. Cultura sem pesquisa, como disse bem a Helena. Eu queria saber que técnica de animação você está usando nesses seus projetos. Curiosidade aqui, porque meu pai foi a vida inteira professor de animação. Que na legal. USP, que criou o curso de animação na USP.
nos anos 60. Sim. E ele fazia de tudo que você pode imaginar em animação, mas era especializado na animação de fotografias. Fazia isso lá na máquina, no animatógrafo lá, e fazia umas loucuras, assim. Hoje em dia a gente olha e fala, como que ele fazia isso no 35 Não é? no 71, entendeu? Como é que ele fazia isso? E eu sei como que ele fazia, porque tem os roteiros lá, e o filme saía pronto do rolo, sabe, da filmagem. E aí fazer uma fusão era uma complicação, e fazer um movimento. Mas, enfim, fechando parênteses, aí queria saber quais as técnicas que você está usando para os seus filmes. Eu venho da animação de materiais, né? Materiais não convencionais para animação, né? Que eu já usei serragem, sementes, sempre, e esses materiais sempre dizem muita coisa sobre a narrativa, né? Nessa pesquisa desenvolvida com os materiais, você acaba trazendo, às vezes, construindo o filme a partir dele. No caso dos tapetes, foi construído a partir da pesquisa e do que significava esses tapetes. Então, eu venho dessa materialidade, né, do stop motion, que não é de bonecos. E nesses projetos um pouco mais longos, aí essas técnicas elas ficam um pouco mais complicadas em função do tempo, né, de produção. Claro que não se compara às animações que eram feitas lá no cinematógrafo, que eu falo que animado hoje em dia é preguiçoso, porque a gente tem tudo na mão, a tecnologia está muito mais acessível, né, mas tem algumas técnicas que ainda são um pouco mais demoradas. Nesses dois longas, um é rotoscopia e o outro é stop motion. Aí esse é puppet mesmo, porque é uma animação documental sobre uma artista que decidiu ser artista aos 60 anos, uma artista mineira, né? E aí, como a Elza também, tentando dar voz para essas mulheres que estão, né, por aí um pouco... Ela tem um reconhecimento internacional, mas não tem um reconhecimento no Brasil. Então, trazendo essas narrativas também. E esse é stop motion, por causa do próprio histórico dela, e o outro é rotoscopia, que é essa animação onde a gente filma, né, faz o processo de filmagem, mesmo que não seja em locações, talvez num estúdio verde, né, e depois desenha por cima os cenários, os personagens e tudo. Mas eu tenho variado bastante as técnicas, e eu acho que esse também é uma diversão da animação, assim, poder usar estéticas e linguagens diferentes que também contribuem para a narrativa. O céu é o limite na animação. O céu é o limite. E é maravilhoso, porque nos nossos filmes a gente também pode usar momentos de animação, e essa criação toda com os materiais é muito linda. Eu me lembro meu pai fazendo saco de café falar, sabe? Ah, pois é. Aqueles palitinhos de fósforo que entravam na caixa de fósforo, ele fez, e foi com aquilo que ele pagou o parto quando eu nasci. Ótimo. Maravilhoso. A animação é uma linguagem muito aliada também ao filme histórico, sabe? Sim. É uma questão muito interessante. Eu vi recentemente lá do Polo Audiovisual, lá de Cataguases, né, na zona da Mata de Minas, e eles têm trabalhado muito, né, a Miriam também já trabalhou muito. Já, 10 anos por lá. E eles têm trabalhado com stop motion também, e é muito interessante essa relação, né, me interessa muito também, sabe, cada vez mais, essa coisa híbrida, sabe, Carol, que você falou, me interessa muito, porque o filme histórico, ele é muito propício a isso também, né, de trazer essas novas linguagens, até mesmo a questão da inteligência artificial, sabe, assim, eu tenho usado muito e me interessa muito, eu tenho pesquisado muito sobre isso também, porque eu acho que é uma forma da gente contar uma história que nunca foi contada, com personagens, né, que nunca foram registrados, e ao mesmo tempo trazer uma diversidade de linguagem, eu acho isso muito interessante. No filme O Silêncio de Eva, Eva tem pouca coisa que ficou, né? Então os roteiros também
quase não ficaram, então a gente teve também que fazer o trabalho de reconstituir alguns roteiros, e a gente também filmou na linguagem do cinema mudo, sabe, assim, e ficou interessantíssimo, porque Inês Peixoto é muito versátil, né? Eu tinha que parar de rir, assim, na hora que eu estava filmando, eu tinha que parar a equipe para eu poder rir, porque ficou muito divertido a parte do cinema mudo, né? Então, fica rico, né? Você trabalhar com outras linguagens, né? Fica muito interessante. A animação, enquanto reconstrução de período histórico também, Isso, ela funciona a super. gente não tem os cenários, né, Miriam? A gente Isso. não tem cenários, a gente não tem a preservação de cenários, né? Às vezes você tem o texto relatando como era, né? Mas não tem nenhuma imagem para construir, né? E a animação dá conta. A animação, ela contribui muito. Sim. Eu estou olhando essa imagem atrás aí da Elsa, e eu fiquei aqui fascinada, porque eu ficava olhando essas mulheres, quando você estava falando, estava só você, grandona, e essas mulheres aí atrás de você. E aí eu fiquei pensando, nossa, cada uma delas uma história, uma está de braço cruzado, a outra tem o cabelo dividido no meio, tem cachinhos, a outra está fumando, a outra está se... Eu fui atrás, sabe, Helena? Eu fui atrás das pessoas que participaram do ato. Elas estão hoje, sabe? Assim, elas deram entrevistas para falar do ato, sabe? Agora é muito interessante, porque a memória já vai mudando, cada uma conta de um jeito, sabe? Não, é maravilhoso, porque é isso mesmo que é o que fica, são as várias histórias, as várias memórias que se juntam, a memória coletiva é isso. É, muito interessante. A minha empresa se chama Memória Coletiva. Memória coletiva é isso, entendeu? É isso. Esse coletivo de mulheres aí atrás de você, estou encantada com ele. Uma de óculos escuros, outra poucos homens, mas... Poucos homens. Tem 2, 3. Alguns que a gente conseguiu identificar. Bom. E dá para inventar histórias também, as que você não conseguiu identificar, tem de tudo. E foi interessante também recuperar o título, né? Porque o título do filme é Quem Ama Não Mata o Ato, que é esse ato aqui, né? E a gente questionar um pouco também esse próprio título, né? Porque tem a nossa famosa, né, poeta Laís, né, Correia de Araújo, que tem um poema lindíssimo que ela questiona esse nome, né? As feministas francesas questionam também esse slogan. Então é interessante também esse diálogo, né? Esse diálogo histórico. Quem ama não mata, mas assim, matar, se você não amar, tudo bem, se odeia, ainda você pode matar, né? Porque no início é tudo uma história de amor, né? É muito louco isso, né? Feminicídio, em geral, né? Exatamente. É isso. E esse seu assunto com a ponte, com o que vivemos hoje em dia, é crucial, né? É natural, inclusive, né? Porque é essencial que nós falemos disso de alguma forma. Por isso que eu acho também que uma coisa também que me seduz muito é pegar temas também, né, que possam dialogar, né, com o momento atual, né, para que a gente possa contribuir de alguma forma. Né? Sim, e eu mesmo, ao longo dos anos, os meus projetos têm a ver com isso, com toda essa violência, né? Inclusive, a ideia de trazer mulheres para debater a pesquisa e o roteiro no audiovisual tem a ver com isso também, com essa valorização, né, da intelectualidade feminina, que tem a ver com a intelectualidade masculina, que é a intelectualidade humana, que é uma valorização da inteligência mesmo. Né? É isso, que entre os pesquisadores a gente tem um número muito maior de mulheres, assim, mesmo na PAVI, a gente tem, sei lá, 70% de mulheres, e é a atividade talvez mais importante e menos valorizada dentro do ecossistema todo. Isso tem a ver também com esse assunto. Né? Não tem dúvida que tem a ver com o fato de sermos mais mulheres. Então, tem que se juntar mesmo. Não tem outro jeito. Tem que se juntar e brigar. Pessoal, eu agora que todos terminaram as falas, eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta. Pedro, Adriana, como é que vocês estão aí? Né?
assim, né, eu acho que assim, a gente estourou o tempo com prazer, né, conversando sobre um assunto delicioso, todos aqui gostam bastante. Então, a Adriana diz que sem perguntas, obrigada. A Karen veio até aqui, até nós, e falou do processo dela, né, de criação, mas ela já foi embora. O Vôlei estava por aqui, teve um tanto de gente que veio e foi embora. Então, queridas, eu vou finalizar, então, a nossa conversa, e amanhã a gente fica com convite, né? Fica o convite para a gente voltar, porque Elza e Helena vão falar sobre roteiro, Miriam estará aqui, a Carol está convidada, mas quem está designado pelo pessoal da Abra é a Thaís, né? Que a Thaís é a presidente da Venho ouvir associação. vocês, venho ouvir. E sim, por favor, e participar também, né, Carol? Porque eu acho que tem a ver. E aí a gente continua amanhã. Tá legal? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vai Bom faltar um descanso. abraço, beijo e um cafezinho, mas Adorei. É verdade. E Eu um pão acho de que nós queijo aqui de podemos Minas. também criar, né, redes aí, né, de colaboração entre nós, né? tá Muito ótimo. bom. Sim, vamos. Perfeitamente. É para isso que serve também, né? Para a gente fazer essa encruzilhada aqui de roteiro com pesquisa em Belo Horizonte. É isso Até mesmo. mais, pessoal. Até Gente. mais, obrigada, Amanhã. gente. Tchau, tchau. Falta só a Maíra saindo. Obrigado, Maíra. Aí termina. Você fechou o rolê todo. É toda linda.